diferença, além dos cloroplastos e tal, é que a vegetal ela possui o que chama de parede celular, que é essa estrutura em volta, grossa aqui por fora, que os animais não têm. Nós temos apenas a membrana plasmática, né? E a célula vegetal possui essa estrutura mais rígida, tá? Que é chamada de parede celular, ok? Então, olha só, aqui nós temos 4 níveis de visualização da célula, que a gente chama de nível 4, nível 3, nível 2 e nível 1. Que vai do maior para o menor, né? Então, vamos começar aqui do menor para o maior. Olha que interessante isso aqui, ó. Se você perguntar para um biólogo, né, qual é a unidade fundamental do nosso organismo, ele vai responder que a célula é a unidade fundamental. As células vão se unindo, né, para formar os tecidos, né, e constituir o organismo, tá? Mas se você perguntar para um químico, é óbvio que para nós a célula não é a unidade fundamental, unidade básica. Para nós são essas moléculas aqui, ó, na unidade monomérica 1, que são os nucleotídeos, os aminoácidos, os açúcares, que são os carboidratos, né? Então, por isso que eu acho bacana essa imagem. Que sentido? Ó, aqui na primeira linha, aqui em cima, os nucleotídeos, né, eles são... Alguém liga o microfone aí, tá no... Vamos lá. Os nucleotídeos, gente, tá? Eles são os monômeros. Vocês estudaram polímeros já, correto? Falando com vocês. Vocês estudaram polímeros? Não. Uma disciplina, polímeros? Não. Reação de polimerização. A gente teve uma prática no laboratório, mas foi muito vago, foi muito superficial. Então, vamos lá, rapidinho. A palavra polímero, polímeros, né? Polímero são macromoléculas. São moléculas de altíssimo peso molecular. Os polímeros são moléculas muito grandes porque eles são formados por unidades de repetição, que nós conhecemos como monômeros. Os monômeros vão se unindo para formar o polímero. Por exemplo, os polímeros, o polímero natural que nós conhecemos é a borracha, né? Daqui da nossa região do látex, né? A famosa borracha da seringueira. Aquele material é um polímero natural. Mas no nosso dia a dia nós estamos ao redor de muitos polímeros sintéticos. O que nós conhecemos como plástico, por exemplo, é uma classe de polímeros. O isopor, os derivados do petróleo em geral são polímeros, tá bom? Então, cada polímero tem o seu monômero. Repito, os monômeros vão se unindo uns aos outros para formar os polímeros. A nível biológico, por exemplo, as proteínas são polímeros, os carboidratos são polímeros, tá? Os ácidos nucleicos são polímeros, todos polímeros naturais biológicos. Nesse caso que eu mostrei aqui para vocês, os nucleotídeos são os monômeros. Eles vão se unir uns com os outros para formar macromoléculas, que são polímeros. E nesse caso é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, o DNA é uma macromolécula, é um polímero. E qual é a unidade básica que constitui o DNA? São os nucleotídeos. Não sei se você recorda de biologia, mas os nucleotídeos são formados por um fosfato. Vocês estão vendo o cursor que eu aponto aí ou não dá para ver? Dá para ver agora? Agora dá. Sim. Então, os nucleotídeos são formados por um fosfato, tá? Uma base nitrogenada, já viram falar, né? Timina, já viram, né? Adenina, timina. E uma unidade de açúcar, que nesse caso é uma ribose aqui, tá? Não fiquem preocupados com os nomes, porque nós vamos estudar em carboidratos açúcares, tá? E também vamos estudar algumas bases nitrogenadas.
Então, os nucleotídeos são os tijolinhos que vão se unir uns com os outros para formar moléculas gigantescas, macromoléculas, que é um exemplo, o DNA. E o DNA, que são macromoléculas, vão se unir e se enovelar para formar a cromatina que dá origem aos cromossomos. Lembra de biologia? Que estão presentes no núcleo da célula. Ok? Então, eu estou indo aqui do micro para o macro. Apesar desse macro aqui já ser pequeno, né? Mas aqui nessa escala que a gente está estudando aqui, nessa escala desse slide, nós partimos do micro, da molécula, do monômero, até chegar na parte maior, que seria a célula. Tá? Vocês observaram aí que naquele conteúdo, na ementa que eu mostrei para vocês agora há pouco, não está lá os nucleotídeos. Então, nós não vamos estudar eles, tá bom? Os ácidos nucleicos. Então, a gente não vai estudar aqui nessa disciplina o DNA, RNA, né? A síntese proteica. O tópico que inclui os ácidos nucleicos não serão estudados porque não fazem parte do programa. Mas em bioquímica, de maneira geral, é comum estudar os ácidos nucleicos. Então, esse é o único polímero biológico que nós não vamos ver. Vamos ver proteínas, carboidratos e lipídios, tá? Vamos voltar lá, então. Então, olha só. Aqui nesse outro aspecto, olha, que vai ser a aula de hoje. Os aminoácidos, eles são os monômeros. Os aminoácidos vão se agregando uns aos outros, se ligando, para formar os nucleotídeos, que nós conhecemos como proteínas. Então, as proteínas são macromoléculas, são polímeros, onde a sua unidade fundamental básica são aminoácidos. Tá? As proteínas, vamos ver na aula de hoje, que elas exercem diversas, centenas de funções no nosso organismo. Tá? E muitas dessas funções, elas exercem lá na membrana plasmática das nossas células. Então, a membrana plasmática, que nós vamos falar um pouco sobre ela lá para frente, ela contém várias estruturas lipídicas, inclusive proteínas, tá? Ok. E aqui embaixo, ó, nós temos açúcares. Essa aqui em especial é a glicose. Ó. Gente, a glicose é a unidade básica dos polissacarídeos. Tá? Tudo isso que vamos estudar, tá bom? Não fiquem preocupados ainda com os nomes, tá? Então, a glicose, ela vai se unir com outra molécula de glicose, com outra e outra e outra e outra, e formar macromoléculas, chamadas de polissacarídeos. Um exemplo é a celulose. A celulose que é a responsável por fornecer aquela estrutura resistente presente na parede celular das células vegetais, que consiste, né, junto com outros polímeros, como a lignina e outros polímeros, que dá aquela consistência, dureza, rigidez, né, para as células vegetais e, consequentemente, para o vegetal em si. Tá? Então, eu acho muito bacana essa imagem, que dá uma ideia interessante aqui, né, do que nós vamos estudar sobre bioquímica. E aqui dentro, na célula, no citosol, né, aqui, ó, no citoplasma celular, é que estão essas organelas, cada uma desempenha funções importantíssimas, e toda a festa nossa vai ocorrer aqui nesse espaço aqui, ó. Para quem gosta de ir para a festa, esse ambiente celular é onde todas as transformações vão ocorrer. Tudo bem? Numa aula de bioquímica convencional, a gente costuma usar a primeira aula para fazer uma revisão, né, sobre cada estrutura dessa, a função dela. Só que, como a nossa matéria, a carga horária é pequena, não dá para ficar, né, focando muito nessa parte, uma vez que nós temos que dar ênfase aí para a parte mais química da coisa. Tá? Então, vamos direto ao ponto. Nós temos aí, vamos trabalhar principalmente, tudo vai girar em torno de proteínas, carboidratos e lipídios. Hoje vamos iniciar proteínas, depois passaremos para carboidratos e no final veremos lipídios, tá? Então vamos iniciar. Bom, gente, ó,
As proteínas são as macromoléculas biológicas mais abundantes, ocorrendo, olha só, em todas as células e em todas as partes das células. Eu vou ligar a câmera aqui. Eu sei que vocês estão me vendo, mas parece que quando eu ligo assim, olha, parece que eu estou vendo vocês também. Eu estou vendo Dayan aqui, que está conectado com a câmera ligada, a biblioteca atrás, daquele ambiente mais assim, né? Muito bem, tá assim. Eu vou mandar colocar uma quieta para ficar legal. Tá bacana o cenário. Assim, gente, ó. Quando eu falei agora há pouco para vocês, para ler um pouco sobre o universo, aquela coisa toda, não era brincadeira, não, porque realmente é muito assim, instigante, é muito curioso. Tem uma hora que fala, caramba, né? Porque eu nunca pensei nisso antes. Agora, olha uma situação. Uma célula, aos nossos olhos, é algo muito pequeno. Nós precisamos de algum instrumento óptico, né, para visualizar ela. E mesmo assim, tudo é muito pequeno, sem resolução, é algo muito pequeno. Gente, a célula. Imagina a célula sendo uma cidade gigantesca, uma metrópole, com fábricas, usinas, prédios, ruas, viadutos. É isso que é uma célula. Infelizmente, nós somos muito grandes para observar isso, mas seria muito interessante se nós fôssemos muito pequenos e pudéssemos passear por lá, seria uma coisa extraordinária. Então, assim, ela é gigantesca. Gigantesca. As proteínas, apesar de nós não conseguirmos ver como nós gostaríamos também, mesmo sendo uma macromolécula, vamos ver daqui a pouco. Gente, a proteína é uma molécula extremamente complexa, com centenas ou milhares de átomos. Pensa num enovelado, uma coisa que visualmente é feia, mas aí entra a história da sua relação com o cosmos, ou com Deus. Cada um tem a sua crença, né? Mas é impressionante de você entender como é que uma coisa tão complexa, que é uma proteína, ela consegue desempenhar funções tão específicas nessa cidade, nessa metrópole chamada célula. Isso assim, quando tu começa a ler sobre isso, é uma coisa assim, eu fico assim impressionado, sempre me impressiono quando eu leio muito sobre isso. Imagina uma cidade que não para, uma metrópole, todo mundo caminhando para um lado e para o outro, e a proteína extremamente complexa, mas extremamente precisa na função que ela desempenha naquele meio. E olha como diz o texto aí, as proteínas estão em praticamente todas as células do nosso organismo e em todas as partes da célula. Então, elas estão em todos os lugares e cada uma desempenha uma função muito específica. E daqui a pouco eu vou citar algumas delas. Inclusive, entra numa que se fala muito hoje, que é a questão do sistema imunológico nosso, né? Nós vamos observar que elas estão altamente ligadas e coordenadas com o sistema imunológico do nosso organismo. Então, vamos voltar lá. Eu fiz essa reflexão aqui para ver se algum de vocês se interessa em ler mais sobre isso. Então, também ocorre em grande variedade, milhares de diferentes tipos podem ser encontradas em uma única célula. Então, é o que eu falei agora há pouco. Em uma única célula, você pode encontrar uma variedade gigantesca. Repito, cada uma desempenha uma função específica dentro desse contexto. São constituídas a partir do mesmo conjunto de 20 aminoácidos, que eu expliquei agora há pouco. Os aminoácidos são os monômeros, né? Eles são o tijolinho. O que é uma proteína? A proteína é constituída por aminoácidos, que são os monômeros, tá? E sabe o que é interessante? É que existem centenas de aminoácidos por aí, muitos aminoácidos. Só que apenas 20 deles são encontrados naturalmente em proteínas. Por isso que são chamados de aminoácidos, né, comuns. São apenas 20. São esses 20 que nós iremos estudar. Existem outros aminoácidos que nosso organismo possui, que possuem algumas atividades, mas eles não participam de proteínas. Tá? Em proteínas, até hoje,
só foram encontrados apenas 20 aminoácidos diferentes, tá? Que a gente chama de aminoácidos comuns. Olha, este grupo de 20 aminoácidos precursores pode ser considerado como o alfabeto no qual a linguagem da estrutura proteica é escrita. Isso é interessante. Tá? Vocês sabem, nós sabemos em química já faz tempo, que se você pegar uma molécula qualquer, né, e alterar a posição de algum elemento químico, ou substituir um átomo, ou mudá-lo de posição, nós sabemos que isso vai provocar na molécula uma mudança em suas propriedades e características. Para quem não é da química, poderia achar que essa molécula tem centenas de átomos. Se eu mudar a posição de 2 átomos aqui, nada vai acontecer, né? Talvez alguém poderia achar isso. Mas nós, como químicos, sabemos que isso não é verdade. Tá? Quando você modifica a posição de 2 átomos, você altera completamente, porque esses 2 átomos vão influenciar uma série de características. Interação, intermoleculares, aproximação, repulsão. A molécula pode mudar o seu formato tridimensional. Isso modifica tudo. A nível de propriedade da molécula, muda tudo. Então, pensa assim, os aminoácidos eles vão se unindo uns aos outros. Sabe aquele cordãozinho de melzinho? Alguém já comeu daquele? Que vem por aí assim, um cordãozinho de mel. Tem vários melzinhos. Você vai tirando um por um, vai chupando. Então, pensa numa proteína sendo um cordão gigantesco. Cada melzinho desse é um aminoácido. Eles são 20, não são? Então, eles podem se combinar de várias formas diferentes, que vão gerar proteínas diferentes. Se você pegar 2 melzinhos, que são aminoácidos, e mudá-los de posição, você mudou completamente de proteína, de suas características, de suas propriedades, o formato dela, a função biológica dela muda completamente. Tá? Então, é por isso que o texto diz que é uma espécie de alfabeto. Tá? Então, se você escreve, por exemplo, a proteína NETO, forma neto. Se você mudar a ordem das letras, muda o significado. Por isso que os livros fazem analogia com o alfabeto. Tá? Então, isso é uma coisa que para nós não é novidade, né? Se nós modificarmos a posição desses aminoácidos, automaticamente você muda completamente o tipo de proteína. Tá? Vamos lá. Isso aqui é bem interessante. A partir desses blocos de construção, né, que é a interação entre os aminoácidos, diferentes organismos podem gerar produtos tão diversos como. Olha só, aqui tem alguns exemplos de função de proteínas. Enzimas, hormônios, anticorpos, transportadores, fibras musculares, proteínas das lentes dos olhos, penas, teias, chifre, proteína do leite, antibiótico, veneno de cogumelos e uma infinidade de outras substâncias com atividades biológicas distintas. Isso aqui que eu destaquei é só para você ter uma ideia de como da importância da função biológica das proteínas no nosso organismo. Então, como você encontra elas em praticamente todas as células, elas exercem as mais diversas funções no nosso organismo, tá bom? Então, é muita coisa, é muita coisa. E, entre todas essas, né, as enzimas são as mais variadas e especializadas, como catalisadores como catalisadores de quase todas as reações celulares, elas são uma das chaves para a compreensão da química da vida. É por isso que nos livros de bioquímica existe um capítulo gigante somente para as enzimas. Para quem não sabia, as enzimas são proteínas. Mas são proteínas que possuem uma função bem específica. São catalisadores biológicos, né? Nós sabemos que as enzimas elas aumentam a velocidade de uma reação
na casa de 10 à quinta, 10 à sétima, 10 à oitava vezes. Isso é um absurdo. O ser humano não consegue, até hoje não conseguiu, sintetizar, elaborar, produzir um catalisador que nem se aproxima da qualidade que uma enzima tem no nosso organismo. Por exemplo, aí, o Dayan falou agora há pouco sobre digestão, né? Por exemplo, se não fosse... Só um exemplo rápido, porque a gente vai falar depois sobre enzimas, tá bom? Gente, se não fosse pela ação enzimática... Olha, alguém está digitando, falta um quê aí? Já vai encerrar esse primeiro bloco? Já. Tá bom, faltam 3 minutos. Dá para concluir aqui, a gente sai e vai enviar outro link. Se não fosse pela ação enzimática, a nossa digestão, olha só, começa na boca a nossa digestão, não é isso? Na boca, no estômago, no intestino. Tudo é coordenado pela ação enzimática. Se não fosse por elas, nós não conseguiríamos digerir os alimentos e morreríamos. Essa que é a verdade, né? A gente não consegue imaginar o organismo sem ação de enzimas. Para ter uma ideia, a definição de veneno. A gente não fala muito em veneno. O que é veneno? É aquilo que mata. Quimicamente, o que é um veneno, quimicamente? É um anticatalisador? Quimicamente, isso mesmo. Um veneno é uma substância que inibe a ação de uma enzima. Se você ter no organismo qualquer uma dessas substâncias que vai inibir a ação de uma enzima, você está automaticamente morto, literalmente. Tá? Porque é imprescindível a função de cada enzima no nosso organismo. Até hoje, nem um catalisador sintético chegou nem próximo, né, de promover, de acelerar essas reações químicas com o potencial que uma enzima tem. Tá? É uma coisa mesmo realmente fisiológica. Eu vou sair do link, vou colocar agora no grupo, vocês voltam de novo, tá bom?